Simples Assim começa uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Catanduva. O nosso objetivo é levar a você, eleitor, informações que possam ajudá-lo na hora do voto. Esclarecimentos, ponto de vista dos candidatos, quais são as suas prioridades enquanto administradores de uma prefeitura e de uma cidade. Nós vamos começar com o nosso primeiro entrevistado, Júlio César Forte Ramos, que é do PSD, mas todo mundo o conhece por Julinho Ramos. Ele disputa a prefeitura pela primeira vez. Está cumprindo o seu primeiro mandato como vereador. Já havia disputado uma eleição na anterior, em 2008, mas não conseguiu uma cadeira na Câmara de Catanduva. Em 2012, muito bem votado, passou a ocupar o cargo no Legislativo catanduvense. E agora a gente vai conversar com o Julinho, que tem na sua chapa como vice o Alan Figueiredo. Julinho, obrigada por nos receber. É um prazer ter você no nosso programa. Prazer é todo nosso, cumprimentar todos que estão nos acompanhando, né? No Simples Assim. É uma alegria muito grande estar aqui falando com você e falando com todos os nossos amigos da nossa cidade de Catanduva. Julinho, você, dos 4 candidatos, é o mais jovem, 27 anos apenas, e também, entre aspas, inexperiente na gestão pública, né? Os demais já tiveram a sua cota de experiência. Isso para você é um ponto positivo, dado o clima e o ambiente que vivemos hoje no país, ou não? Eu acredito, Gi, que juventude ou inexperiência não tem nada a ver com competência, né? Muita gente tenta pregar essa situação, mas eu vejo ao contrário. Tanto que hoje as maiores empresas do mundo, elas foram criadas por jovens inexperientes, né? Você vê o Google, o Facebook, enfim. E vemos hoje prefeitos muito bem avaliados com idade menor que 30 anos, né? Então eu não vejo isso um problema, eu acho que o que vale é a intenção, é a boa vontade, é a garra de querer trabalhar. E tive experiências, né? Eu acho que durante todo o nosso mandato, de 2012 até o atual momento, né? O mandato vai até o final do ano, nós tivemos experiências importantes. Eu acho que eu, enquanto jovem, tive a possibilidade de ser vice-presidente da Câmara e assumi-la por diversas vezes, né? Em momentos chaves, momentos importantes. Já na questão de administração, fui presidente da Legião Mirim, uma entidade cinquentenária, né, que há tantos anos aí vem prestando serviços à nossa comunidade, empregando e qualificando os jovens, né? Então eu tive essa experiência, tive experiência na máquina pública também, quando a gente fala máquina pública, a prefeitura, né? Enquanto trabalhei na assistência social, na Secretaria de Assistência Social, onde eu pude conhecer uma realidade totalmente diferente, né? Conhecer os mais humildes, conhecer aqueles que necessitam mesmo do apoio e do respaldo da prefeitura. Então eu acredito que essa questão de inexperiência não tem nada a ver com competência. O que importa é a vontade, e acho que a população está cansada, a população quer mudança, mas quer ver uma mudança eficiente, uma mudança nova, um novo com experiência e que possa fazer muito, que tenha vontade para fazer. Esse é o nosso ideal e é o intuito, né, que nossa campanha quer levar, que nós podemos e que nós vamos fazer diferente. Acabar com essa velha política e trazer esse novo modelo de administrar, esse novo modelo de governar a cidade. Eu me lembro de você, ainda pré-adolescente, lá com seus 11, 12 anos, assistindo às sessões da Câmara. A paixão pela política, então, existe desde então. E você se imaginava hoje disputando o cargo de prefeito? Era isso que você imaginava para a sua vida? Olha, Gi, é até emocionante, né? Eu falo que desde cedo essa foi sempre o meu sonho. E o sonho e os desafios é o que nos movem, né? Desde cedo fui um líder estudantil, né, dentro da própria escola, sempre participei dos movimentos, das entidades, né, beneficentes. Minha família está no Lions há muitos anos. Eu entrei na associação comercial para ser diretor com 17 anos. Acho que eu fui o mais novo diretor da associação comercial. A questão do escoteiro, das entidades de classe, da própria Legião Mirim. Então eu acho que eu penso e sempre defendo a tese que eu estou hoje não para ser servido, mas para servir. E preparado para isso. Eu acho que isso é o mais importante. Então vamos lá. Esse trabalho nesses anos aí, no teu posto na Câmara, te fizeram conhecer um pouco da cidade. Então vamos começar por alguns pontos que eu imagino que a população sinta como nevrálgicos para a sua qualidade de vida.
Saúde, por exemplo. Hoje a gente tem postos de saúde, tem UPA e há sempre um grande questionamento nestes gargalos de atendimento. Qual a sua opinião sobre isso? Olha, o administrador público, o prefeito, ele tem que ter prioridades. Nós sabemos que os recursos que vêm tanto para a saúde como a educação, ele vem dos governos tanto do federal como do estadual. O que não pode acontecer é aqueles valores que se desviam, que vazam pelas mãos. Então recurso tem, só que ele tem que ser bem aplicado. Hoje Catanduva tem um grande número de postinhos, só que dentro dos próprios postinhos nós temos problemas. O postinho que serve, né, para ser a solução do problema, ele só terceiriza o problema. Ele acaba virando uma casa de triagem. A pessoa que vai com a dor não espera. A dor quer ser resolvida. Então, o que acontece hoje? Você vai num postinho, muitas vezes não tem um médico, você acaba sendo atendido por um outro profissional da saúde que te encaminha para um outro setor, ou para o Hospital Emílio Carlos, ou para a UPA, ou para o Centro de Especialidades Médicas. Então, nós temos que acabar com isso. Nós temos que fazer um sistema integrado de saúde. Integrar todos os órgãos que envolvem a saúde. Sabe, facilitar, acabar com essa burocracia. E dá para fazer, porque tem recurso. Acabar esse tempo de espera é obrigação do prefeito. Não faltar remédio é obrigação do prefeito, não faz mais que obrigação. E nossa população precisa disso. Nós precisamos dar essa eficiência dentro da administração pública. O administrador público tem que olhar a prefeitura como uma empresa. Não que dê lucro, mas que tenha resultado. Que o dinheiro aplicado tenha um resultado. Que a população que paga os impostos, e paga altos impostos, num momento de crise, onde tudo subiu, tudo está caro, e ela não deixa de pagar imposto, esse imposto tem que ser bem aplicado. Agora falando de educação, 2 pontos que eu gostaria de considerar com relação à educação em Catanduva. A primeira delas é a questão da oferta de vagas para as crianças que até a pré-adolescência que teriam que ficar nas escolas municipais. Houve uma grande migração de crianças que saíram da rede privada, que foram para a pública por conta da crise, e também novos bairros que foram criados, como Nova Catanduva, que tem lá 1.700 famílias aproximadamente, e tem um contingente de crianças muito grande, e não há vagas suficientes ali no bairro para elas. O que fazer, na sua opinião, para resolver isso de forma mais rápida? As escolas não podem ser vistas como depósitos, né? Eu acho que, antes de tudo, o desenvolvimento da educação ele passa pela valorização dos profissionais. Eu acho que já passou do tempo, já passou da hora do administrador público valorizar essa classe. Nós sabemos que dá resultado. A educação hoje é o futuro. Se a gente não trabalhar essas crianças agora, nós vamos perdê-las lá na frente. E está mostrando isso. Então eu penso a educação como uma ferramenta, como a cultura, são ferramentas de transformação, de inclusão. Então nós precisamos valorizar os nossos professores, valorizar os profissionais da educação e outra. Ter vaga na creche é obrigação. Você tocou no ponto que eu ia fazer com a pergunta com o item número 2 dessa mesma pergunta, que é a questão do profissional. Muitos falam desses concursos que são de curta duração e que deixam o profissional instável no cargo dele. Então, esses concursos que eles prestam duram apenas 2 anos. Sim. Isso pode ser modificado? Na sua opinião, isso é possível? E um problema dessa questão dos contratos é que muitas vezes a criança ela se adapta com um determinado professor, com um determinado educador, né? E de um ano para o outro acaba mudando por causa dessa situação. A máquina pública hoje, a questão da folha de pagamento, ela tem que ser enxugada. E se enxugar, dá sim para fazer. Transformar esses professores contratados em professores efetivos. Por isso que eu falo de valorização. Valorizar. Não adianta a gente ter um prédio lindo e dentro não ter o respaldo da administração aos profissionais. Merenda é obrigação. Ter vaga é obrigação. Mas nós temos também que utilizar melhor esses espaços. Utilizar as escolas para receber as famílias. Práticas esportivas, oficinas e trabalhar a cultura. Eu sou uma pessoa que, ao longo dessa campanha, eu quero mostrar que é necessário investir em cultura. A cultura é uma ferramenta de transformação. Hoje nós estamos perdendo essas crianças, esses jovens, para as drogas, por falta de opção. Nós precisamos oferecer. E a cultura pode ser essa ferramenta. E o esporte também? Sem dúvida alguma. Acho que o esporte, além de ser uma ferramenta, ela é o espelho, né? A criança que está
dentro de um projeto, que está dentro de uma oficina, ele está longe das drogas. Então vamos seguir nessa linha aí, também falando de projetos sociais. Há sempre um grande questionamento nisso, nessa questão de ser muito assistencialista ou de estar realmente prestando aquele serviço que é necessário. O que é possível fazer nessa área? A administração pública ela não pode ser nem 100% assistencialismo, nem 100% administrativo e nem 100% política. Ela tem que ter um bom senso, ela tem que ter um bom relacionamento. Porque hoje a administração pública, eu estou até avançando, mas eu vou chegar no ponto da assistência social, a administração pública, o orçamento, ele depende e muito de novos convênios. Hoje o orçamento da Prefeitura de Catanduva ele é restrito. São quase 50% para a folha de pagamento, aquele que vem preceituado para a educação, o outro que é específico para a saúde e a margem de investimento sempre lá embaixo. Então há sim a necessidade de se fazer novos convênios. Por isso que eu falo dessa integralização entre o setor assistencial, social, a questão administrativa, a questão política, que é a questão dos relacionamentos para trazer esses novos recursos. A questão do assistencialismo, eu acho que é aquela coisa que a gente sempre bate. Não adianta você só dar o peixe, você tem que ensinar a pescar. E acho que a administração tem que sim, a administração não pode ser nem pai nem mãe, mas ela tem que buscar encurtar esse muro mesmo que fica entre o poder público e as pessoas. Porque os mais humildes são os que necessitam. Nós sabemos, que o mais humilde é o que necessita do serviço da prefeitura. E nós precisamos. E hoje nós precisamos qualificar essa mão de obra. Não é só dos jovens não, mas daquele que está fora do mercado de trabalho. E dá para fazer. A administração pública pode oferecer esse serviço. Então esse é o desenho que nós fazemos. E buscar, incentivar que aquele mais humilde possa trabalhar através de cooperativas, através de grupos de capacitação dentro da própria prefeitura e não ficar só naquela situação que a prefeitura só dá cesta básica. Tá. Eu acho que tem que ter, mas com fiscalização, e com limite. Isso é essencial. Vamos falar da mobilidade. Muitos se queixam da questão de que o trânsito, especialmente nas regiões de maior movimento do comércio central e há outras agora na periferia também, é caótico, é complicado. Você vê solução para isso, Julinho? Gi, a questão do trânsito só tem duas situações que o tornam difícil. Primeiro, nós não temos um transporte público de qualidade. E segundo, não há uma fiscalização eficiente. Tem a questão também do custo do transporte público, não tem, Julinho? Sem dúvida. E eu falo do transporte público com propriedade, porque dentro da Câmara eu fui presidente de uma comissão especial de vereadores que analisou os contratos da administração com a empresa que cuida do transporte coletivo municipal. Então é um contrato muito longo e com deficiências. Hoje Catanduva, numa cidade de quase 120 mil habitantes, com mais de 100 bairros, é inviável, é incabível você ter apenas 20 linhas de ônibus. E um serviço que não é bom. Ônibus ultrapassados que precisam se renovar, uma frota que tem que se renovar e um preço alto, né? Hoje o preço da passagem é incalculável. Aquele que utiliza de manhã e volta no final da tarde, ele gasta quase R$7 por dia. Se você pôr na ponta do lápis durante 30 dias, é quase um terço do salário mínimo. Então a questão da mobilidade urbana é duas situações. Catanduva foi projetada na década de 20, nossa região central. Então há sim que se colocar estudos, porque a questão de estacionamento, a questão do fluxo e desenvolver os bairros. Se nós desenvolvermos as outras regiões, com certeza a região central, a questão do fluxo, investindo em transporte de qualidade, investindo, incentivando o uso de bicicletas através das ciclovias. Eu acho que dá para fazer, só que tem que ter boa vontade. E a questão da fiscalização, a questão da falta de estacionamento no centro da cidade, que causa tanto prejuízo aos comerciantes, é porque falta fiscalização. Bom, nosso tempo está acabando, mais ou menos a gente tem um tempo que a gente quer que todo mundo tenha o mesmo espaço e o mesmo tempo. Você falou que é possível fazer e tal, e mudar, enxugar a máquina pública, que é um anseio do contribuinte, que quer ver um governo mais eficiente e menos oneroso. Como falar em enxugar a máquina pública sem resvalar na questão de demissão do servidor? Sim, é aquela situação simples. Você tem que colocar na ponta do lápis o custo-benefício. Eu acho que se você valoriza o servidor, você consegue que ele entregue um serviço de melhor qualidade. Por isso que eu falo da valorização. E hoje, com essa estrutura que tem em Catanduva, dá para se enxugar.
Nós não precisamos de tantas secretarias, nós não precisamos de tantos departamentos, dá para se unir, enxugar e outra, fiscalizar. Aquele que trabalha, que cumpre o horário, aquele que faz a hora extra, tem que ser recompensado. Mas não dá mais para a prefeitura, para a administração, pagar por quem não trabalha. Então, eu acho que começa por aí, fazer um raio-x. Quem assumir a prefeitura, quem assumir a administração municipal, onde tudo tem que fazer um raio-x, uma auditoria em todos os departamentos. Porque quem assumir não sabe como que vai pegar. Todos nós sabemos disso. Existem muitos financiamentos, só que você só corrige, você só vai colocar a prefeitura em ordem, primeiro, se você enxugar a máquina pública, reduzindo o custo dela, reduzindo a folha de pagamento, otimizando recursos, às vezes um gasto de energia, um gasto de informática, enxugando e reduzindo, fazendo cortes dentro dos contratos dos prestadores de serviço. Não tem mais como. Quem assumir a prefeitura tem que ter essa ciência, que não vai estar entrando lá para fazer política, mas para colocar a casa em ordem. Você se coloca como um candidato austero? Muito, muito. Eu acho que a minha vida pessoal e as experiências que eu tive sempre mostram isso, sabe? A formação, né? Meu avô chegou em Catanduva com uma mão na frente e outra atrás e servindo mesas construiu sua vida. E a formação da minha mãe, a questão da parte materna também. Acho que de um crescimento sozinho, sabe? De desafios. Eu acho que pé no chão, acho que sem muita loucura e outra, muita força de vontade. Administrar é fácil, só que tem que ter prioridades. Julinho, agora eu te deixo 1 minuto para que você possa se dirigir ao eleitor e deixar a sua mensagem. Primeiramente, agradecer a todos vocês, agradecer aos nossos amigos do Simples Assim, e que você, durante todo esse período eleitoral, que você possa investigar, que você possa acompanhar, primeiro, a vida dos candidatos, acompanhar as propostas e cobrar. Eu acho que acredito que enquanto vereador, nós temos que fazer o mesmo dentro da prefeitura. O prefeito tem que saber olhar no olho e ter coragem para ouvir. Não adianta administrar só dentro do gabinete, tem que administrar das ruas, ouvir os anseios e buscar a solução. E essa vontade, essa força de vontade que nos colocam nessa disputa, que não é disputa, mas é debater Catanduva, buscar um novo jeito de administrar a cidade e unir, né? Acho que Catanduva é um povo muito ordeiro, nós temos que unir a cidade e reconstruir Catanduva. Muitíssimo obrigada, viu? Obrigado a você, gente. E para você que está acompanhando essas entrevistas e que a partir de agora pode acompanhá-las, pode compartilhá-las e fazê-las chegar ao maior número de pessoas, fica também o nosso pedido. Preste atenção, conheça bem o que você vai fazer no dia da eleição, porque o reflexo da sua decisão, naquele segundo muito rápido que você aperta e confirma, reflete nos próximos anos da vida de todos nós que moramos na cidade. Pense nisso.